Alô e aloha, mais um Tutti Frutti Havaiano no ar, diretamente de Porto de Galinhas, uma edição especial, e especial de verdade. Quando eu falo especial é porque mexeu comigo, foi até difícil dormir essa noite. Alguns de vocês vão dizer, é besteira, pra mim não é. Nos anos 2000 e pouco, eu lembro muito, né, de ter visto o pessoal usando as roupas da BK, e acredito que se você tem 40 anos como eu e era jovem ali naquela época, você também ficou ali querendo, se não pôde comprar, né, ficou querendo, quem pôde comprou as roupas da BK, e foi um ícone de uma época, e por incrível que pareça, eu acredito que não só eu, mas muita gente achava que não era nenhuma marca daqui, todo mundo achava que era importado, era uma coisa de fora. E hoje eu tô tendo a honra de estar aqui, né, na casa dele, fui recebido aqui para poder conversar um pouquinho sobre umas coisas em bastidores, que alguns convites foram rejeitados, me desculpe aí quem teve o convite rejeitado. Eu vou conversar hoje com o Beto. Beto, meu irmão, muito prazer, velho, muito obrigado. Prazer meu estar te recebendo aqui em Judá, na minha casa. Fico muito feliz de poder compartilhar com vocês todos, né, um pouquinho da minha vida. Beto, eu quero começar te perguntando logo sobre isso aí, já que eu falei disso no começo, sobre como era a época. Muita gente achava que a marca BK não era nem uma marca regional aqui, né? Tinha isso muito, né? Eu sempre fui uma pessoa, na verdade eu venho de uma família que pessoas que sempre trabalharam com comércio, pessoas que sempre lidaram com o público, sempre tiveram a preocupação de um bom serviço, de um bom atendimento. E com tudo isso também você tem um lugar que lhe receba da melhor forma possível. E eu diria que eu sou um arquiteto meio frustrado, porque eu não sou arquiteto, mas eu tenho todo o requisito para o lado da arquitetura, sempre gostei muito da arte, né? E a preocupação de ter uma loja a nível de um top, mostrando os melhores materiais, por exemplo, a Beto Kellner mesmo, desde os anos 80 para 90, ela já iniciou de uma forma muito forte a arquitetura. As lojas eram todas em mármore, todas com vidro, aço, os móveis super de ponta. Então, realmente, quem via a qualidade da loja, ela nunca imaginava que era um produto local, a nível regional, né, no caso de Pernambuco. Mas eu sempre fiz questão de dizer que eu sou pernambucano e amo minha cidade, Recife, e para mim oferecer o melhor para esse cliente foi um prazer, sempre foi um prazer, até hoje. Com certeza marcou época e lembrança, muita gente vai estar assistindo, vai estar lembrando. Mas assim, para a gente começar e deixar contextualizado o pessoal que está assistindo, talvez o pessoal mais novo, a gente atinge um público bem mais jovem também. Exato. E talvez eles não conheçam, né? E a gente vai ter a oportunidade, até quem conhece, de hoje descobrir um pouquinho da história completa, né? Exato. A gente tem aquele vídeo lá que mostra um resumo, âmbito geral, né? um resumo do... Mas eu queria que tu falasse aí, abrisse o coração e contasse de onde começa essa história do Beto Kellner. Eu Né? diria que eu sou um artista que é uma coisa muito... Foi implícita, foi uma coisa desde criança. Eu acredito muito que a gente já vem, quando nasce, já vem com coisas do passado. Então, eu sempre senti um espírito velho, no sentido. Então, é uma forma de dizer. Então, com toda essa experiência, essa bagagem que eu acredito que eu trouxe, eu fui uma criança muito jovem. Para você ter ideia, com os 18 anos eu fui morar em Israel. Eu sou de uma família judaica, por parte da minha mãe e por parte do meu pai são portugueses, são imigrantes. Então eu tive uma educação de pessoas que lutaram muito para conseguir as coisas. Não foi nada fácil, mas também, graças a Deus, nunca faltou nada. Então foi uma coisa bem do início. Com 18 anos eu fui morar em Israel, que foi uma experiência incrível para mim. Eu acho que foi uma maturidade enorme. Eu tinha 18 anos, fui morar sozinho, não conhecia ninguém, fui morar dentro de um kibbutz para conhecer toda a filosofia do que era um kibbutz, cima do socialismo, que foi muito interessante. Aquele momento marcou para mim o primeiro contato com a sustentabilidade. Então, dali surgiram muitas coisas na minha cabeça. Ela amadureceu bastante, Israel. Voltei final de 83,
que foi muito interessante. Minha mãe já era uma pessoa muito conceituada em boutique em Pernambuco, em Recife, que era Pérola Modas na época. Era bastante conhecida, ela atendia um grupo de, eu vou dizer assim, pessoas, formadores, jornalistas. Era uma pessoa que sempre teve uma influência muito legal, e isso também me levou para outros canais, né? Então eu tive esse acesso muito cedo do jornalismo, então se tornou uma coisa muito espontânea, a moda para mim. E eu comecei muito cedo, eu diria isso a você. Então, voltando de Israel, em 83, eu junto com meu irmão, Marcos Kellner, resolvemos fazer a primeira confecção nossa, a primeira marca, Beto Kellner, que foi muito interessante. Foi na época do carnaval, então foi lançada uma coleção toda em estamparias e malharias, e a gente fazia tudo. Eu, na época, não tinha estrutura nenhuma, era eu, ele, um funcionário, sei lá, e dali foi começando. E foi muito rápido. Eu diria a você que, pelo fato também, na época, eu já era um modelo, manequim, bastante conhecido nacionalmente. Cheguei a ter até uma experiência com cinema, na época, com Tezuka Hamazaki e Tânia Alves. Foi muito interessante, eu fiz uma participação de um filme Mulher Macho, foi muito legal, e dali começou toda a minha carreira. Eu diria assim, que eu era aquele jovem que já fazia os desfiles com os modelos. Na época eu tinha 18 anos, os modelos tinham a minha idade e eu comandava essa equipe. Então foi muito legal. Daí surgiu a Beto Kellner, a primeira Beto Kellner foi em cima da Domingos Ferreira, surgiu a Maison Beto Kellner, que também era um espaço, uma casa super confortável e que veio para pegar um mercado, eu diria assim, de pessoas que querem peças mais exclusivas, essas coisas todas. E logo em seguida eu fui convidado para fazer uma primeira loja no shopping, que foi Shopping Center Recife. Pegamos uma loja de esquina maravilhosa, na época feita a CIA, uma loja de esquina com uma vitrine de 25 metros, criou um impacto enorme, como você mesmo disse. A loja tinha um ar completamente internacional no sentido, porque era muito bem construída. Isso ajudou muito, né, a deixar no subconsciente que era uma marca de fora, né? Exatamente, exatamente. E eu sempre fui um irreverente, eu sempre procurei, na época, o lado fashion era muito forte, inovadores, então desfiles super ousados. Fiz muitos desfiles no Shopping Center Recife, centro de convenções. E aí foi seguindo, tem uma trajetória enorme. Não, fica à vontade. Eu tô aqui com Tietê mesmo. Minha admiração é grande mesmo pelo seu trabalho, e eu acho que todo mundo também tá a fim de escutar tudo. Obrigado. Então a história é uma história assim, que foi construída com muito amor, que eu acho que é a coisa fundamental. Quando você ama o que faz, as coisas fluem de uma forma muito mais natural. Eu tive uma adesão muito legal a nível nacional dos artistas. Como chega? Porque eu me surpreendi que a gente chega já na parte da cenografia também, certo. Mas como chega essa projeção nacional? Tu lembra de alguma do início? Eu me lembro, mais ou menos, não sei nem te dizer quantos anos atrás, na década dos anos 90, eu acho que foi isso, não acho que foi um pouco depois. Não, a Globo entrou assim de uma forma muito... Eu não sei se pelo acesso que eu comecei a ter, pelos artistas, me procuravam bastante. Eu sempre fui uma pessoa que tive o lado muito social aqui de Pernambuco. Uma coisa engraçada, por exemplo, a Rede Globo teve um camarote há mais de 20 anos no Galo da Madrugada. Desde o princípio, do primeiro camarote, Yuri Leite, que é o diretor até hoje da Rede Globo daqui de Pernambuco, Nordeste, dizia: Beto, convida teus amigos, eram os atores da própria Globo que eu convidava. E isso foi uma coisa espontânea, foi surgindo ano a ano. Eu nunca fui uma pessoa que abusei dos meus amigos, dessas amizades. Aí começaram a surgir video show, produzi Miguel Falabella há alguns anos. Assim, eu tenho que pontuar, porque vai ser muito chato eu esquecer de algumas pessoas, verdade, entendeu? Eu tive uma Ivete Sangalo, que logo que ela saiu da banda Eva, eu a convidei para participar de um desfile, um lançamento de uma coleção BK, que foi uma coleção maravilhosa, ela junto com o Matheus Rocha, que na época eu já estava tendo a segunda boate, né, que tinha a Balacuda, que a Balacuda se transformou na Fan House. E aí Ivete participou,
E foi muito legal, criou também uma amizade super interessante. Eu acompanhei mais de 2 anos no Recife Folia. A história, na verdade, é um conjunto de coisas, é tanta coisa que eu teria que pontuar com você Não, mas... para até me lembrar das Aham. situações. Mas eu diria assim que eu só tenho a agradecer no sentido das pessoas, como é que uma marca nos anos 90, pelo que você falou, eu concorria diretamente com as grandes marcas, que era a M-Office, a Foro, a Zump, a Dimpos, as grandes marcas que hoje não existem, praticamente não existem mais, mas que a Beto Kellner, no caso, fazia parte desse conceito também. Então eu competia com a calça da Zump, com a calça da Elos, então era muito legal sentir o desejo das pessoas de ter uma placa, um cinto com a placa Beto Kellner, que era, eu fazia, não sei se você lembra. É isso mesmo, era um Era na desejo. época que tinha, usar a marca era fundamental e bastante, né? Então foi muito legal. Aí eu teria que pontuar com você muitas Não, tranquilo, situações. E eu sei que ao longo de tantos anos e tantas pessoas, e você falando e eu pensando, acho que muita coisa ao mesmo tempo aconteceu, né? Deve ter acontecido, e para você saber direitinho qual foi. E foram etapas. Eu, por exemplo, quando eu faço hoje uma palestra, que eu sou convidado para fazer palestras, eu hoje consigo dividir ela por décadas. Então, o que representou os anos 80, os anos 90, os 2000 até chegar hoje, que é a Gatos de Rua, né? Que eu diria assim, de uma forma informal, a gente conversando, a Gatos de Rua é uma soma de toda essa experiência. Porque eu, desde criança, eu sempre fui um artista plástico, eu sempre gostei da arte. E eu dizia, meu Deus, será que eu vou viver de arte? Será que isso eu já pensava quando eu era criança. Eu dizia, eu não queria ser um médico, eu não queria ser um engenheiro, eu não queria nada disso que me colocavam sempre de, você tem que ser isso, aquilo. Não era. Eu sabia desde criança que eu gostava da arte, ao ponto de chegar nas férias, alguns amigos iam para os Estados Unidos, Disney, eu disse, não, mamãe, eu quero ir para uma escola de belas artes, eu quero passar o mês na belas artes, porque isso para mim era o meu melhor olhar a nível de profissional. Então eu adorava o cheiro da tinta, o cheiro da... Então isso é uma coisa. Então hoje eu me vendo como artista plástico, eu podendo criar, ou seja, meus quadros, transformar esses quadros nas minhas roupas, que são da loja, são que eu chamo quadros de vestir, ou seja, você transformar, você vestir uma arte, eu chamo essa coleção quadros de vestir. Então hoje eu me sinto muito orgulhoso, muito feliz de poder chegar a uma maturidade de somar tantos momentos, ou seja, eu sou um multiartista, eu crio desde uma decoração, se você, de uma casa, a um restaurante, como já fiz hotéis, aqui em Porto mesmo eu tive a oportunidade de decorar várias pousadas de hotéis, e isso é muito legal, porque você está deixando ali a tua cara, né? Então é muito interessante, e eu fico muito feliz de proporcionar tudo isso. Beto, vê só, tu falou aí que consegue na palestra dividir por décadas, né, o que foi acontecendo, e aí me passou na mente aqui, eu sei, daqui a pouco a gente chega definitivo, né, na Gatos, mas eu sei mais ou menos já a mudança, mas eu queria que tu contasse, já que dá para dividir por décadas, vamos ver, eu quero entender o conceito do estilo BK dos anos 90. O que foi a transformação. Isso, aí a gente chega na transformação, mas qual era a inspiração, qual era as ideias ali? Porque tinha muito preto, jeans, era... Quando eu comecei a BK, eu dizer assim, a Beto Kellner, né? A BK já foi um outro passo da evolução da própria Beto Kellner. Ela veio a primeira logomarca nossa era uma vela, que era uma vela de um barco, com a mandala mostrando que isso já representando Pernambuco, nossos barcos, mostrando toda a transformação. A Beto Kellner, ela veio de uma forma também monocromática, né? Como você está dizendo, eu tinha muito preto e branco, eu tinha muito jeans, eu tinha muito... sempre focado no monocromático, que hoje é muito forte a coisa do monocromático. Mas naquela época eu já tinha isso, então usando só materiais. Naquele momento eu não construía ainda a nível de tecidos, as estampas, mas eu tentava dentro das formas ser o mais fashion possível, mais diferenciado. E isso criou realmente uma dinâmica muito legal. Então, nesse primeiro período, que foi esse período da BK, que foi nos anos 90 para
mais ou menos 95, sei lá, não sei nem direito. E aí, logo em seguida, eu senti que o mundo estava se transformando, as marcas estavam mais minimalistas, com menos detalhe, porque quando eu entrei nos anos 80, 90, a coisa da marca, usar a marca estampada era muito forte, ou seja, nas golas das camisetas, ou seja, era tanta marca que eu dizia, meu Deus, como é que as pessoas conseguem usar? Mas era o que o mercado procurava, então isso era uma linguagem internacional. E logo em seguida entrei com a BK, que ela saiu daquela logomarca da Jangada, e entrou ela de uma forma monocromática, que era o B/K, Beto Kellner. Essa loja também veio de uma forma muito limpa, o jeans era fortíssimo, foi quando justamente dos anos 90 para 2000 a gente cresceu muito. Eu cheguei ao ponto de vender, eu nem sei direito se era 30, era muito mais de 10 a 20 mil calças por mês numa loja, era muita coisa, gente, vocês não têm ideia a quantidade de calças, porque era realmente um desejo de consumo das pessoas. Pela qualidade da peça, sempre fui uma pessoa que tive muita preocupação a nível desse produto, não só ter a aparência de uma peça bonita, mas ela ter uma qualidade e um bom acabamento e um bom material. Tanto que as clientes até hoje, quando elas encontram, elas fazem questão de dizer, eu tenho essa peça há 20 anos, há 30 anos, porque elas não têm nem coragem, às vezes nem dá no corpo dela, mas não tem coragem de desfazer da peça. Então isso é muito interessante. Então, nos anos 90, a BK, ela trouxe essa coisa da monocromia, muito interessante. Já chegando nos anos 2000, né, foi muito interessante, foi quando teve a primeira... Eita, agora vamos lá, Beto, me diz o seguinte, em que momento há essa virada, né? Mas assim, antes tem a parte que durante a BK, nessa fase da tua vida monocromática, que tem uma entrada... Teve uma mudança. A BK, ela me trouxe também muitos figurinos, né? Eu fiz muitas participações em novelas com atores, a parte mais de roupa, realmente bastante. Foram várias oportunidades que estão inclusive registradas, né, pelo YouTube, e foi muito bom. Eu acho que foi aí cada vez mais que eu fortaleci a minha amizade com pessoas dentro desse meio, né, e foi muito interessante. Eu me lembro assim, com relação à moda, né, tive uma experiência muito interessante nesse período dos anos 90, já no final de 98, quando eu conheci a Hebe Camargo, ficamos amigos. E Hebe era a pessoa que tinha, a segunda-feira à noite, era a Hebe Camargo. Quem não assistisse a Hebe Camargo à noite, eu lembro, 9 horas da noite, não sabia o que estava acontecendo. Então ela parava o Brasil mesmo. E aí, com a nossa amizade, eu fui convidado por ela para fazer um desfile, porque nessa época eu já fazia alguns figurinos de alguns cantores, alguns formadores e tal. E aí eu fui convidado e aceitei, convidei 14 atores da Globo, inclusive 2 não puderam participar porque a Globo não liberou, e esse desfile foi maravilhoso. Nessa época eu fiz um dos quadros foi em homenagem a Romero Brito, que na época ninguém sabia quem era Romero Brito. Eu fiz essa apresentação para a Hebe Camargo, que foi muito legal. Eu fiz uma coleção toda construída a nível dos tecidos, inspirados nas estampas dele, e foi muito interessante. Tive a participação na época da Adriana Galisteu, Que Maravilha, sei lá, foi tanta gente conhecida, foi maravilhoso essa época. E nesse período aí começou também a receber vários convites, né, para participação de outras coisas. Ô Beto, então, sobre esses convites, qual é a relação com, eu não sei se tem, se eu estou errado, se é alguma informação que chegou na minha mente eu não processei bem, mas tem uma ligação da vinda dos artistas da Globo para Paixão de Cristo? Sim, não é? Sim, não tem? Isso também, eu tive várias coisas. Na época que eu estava com uma ligação muito com o Miguel Falabella, por causa do video show, a gente criou, e ele foi convidado nesse período pela Paixão para participar, fazer, e ele não aceitou. Ele realmente achava que não era legal, que o lugar era muito tal.
E eu consegui convencê-lo a mostrar um outro lado da Paixão de Cristo, que ele aceitou, criou inclusive vínculos, né, com o pessoal lá e participou por muitos anos. Então eu tive essa oportunidade também. Então, assim, eu tinha acesso a muitas coisas, né, no sentido, né, então era muito legal a confiabilidade, né, essa eu trago até hoje, graças a Deus. Essa mudança, né, do monocromático para o colorido, quais circunstâncias, o que é que foi te levando? Primeiro, foi muito engraçado. Nos anos 2000, eu tive um ciclo, uma mudança muito grande na minha vida, que eu perdi meus pais, tanto minha mãe como meu pai. E na morte da minha mãe, que foi dia 25 de junho de 2000, eu estava em casa, eu não conseguia dormir, realmente eu fiquei completamente transtornado, porque minha mãe era minha base, eu realmente não sabia nem como eu ia continuar, porque era minha força no sentido. E nesse momento eu comecei a desenhar uns gatos em cartoon, e quando eu acordei quando amanheceu o dia seguinte, meu irmão estava em casa, eu disse: Marcos, para mim mudou tudo, eu não quero saber mais dessa... E um produto extremamente com sucesso, eu quero sair desse monocromático, eu quero passar com todo esse sofrimento que eu estou nesse momento, eu quero passar uma alegria. Então eu mostrei esses desenhos que eu fiz, que eram 7 gatos, cada gato tinha um nome de uma pessoa da minha família, né? Meus sobrinhos, meus pais, dessa coisa toda. E esses gatos se transformavam em 7 super-heróis e tinha toda uma história. Então toda essa história ela tinha sido construída durante a noite. E aí ele ficou encantado e aceitou, e a gente mudou tudo. Eu mudei completamente, radicalmente. Eu entrei num processo meio Disney na época, porque as lojas eram muito coloridas, a WBK, quem se recorda, as imagens dos gatos eram fortíssimas, viraram até bonecos para vestir, para animar. Cadernos, né? Caderno. A Tilibra, na ocasião, como a gente fazia um sucesso enorme em cima das crianças, que eu não atingia as crianças, comecei a atingir as crianças no colégio, então os colégios queriam até fazer lojas WBK dentro dos colégios, dos maiores colégios aqui na época de Recife. E aí a Tilibra nos convidou para eu fazer uma coleção para ser lançada em São Paulo, eu aceitei, e essa coleção vendeu milhões, então vendeu bastante, eram cadernos lindos, né? E aí surgiu a WBK. Eu sou uma pessoa muito... Eu só construo as coisas quando eu acredito. Exatamente, que eu sinto que tem um feeling, uma mudança nessa história toda. Nessa época também, dos anos 2000, eu senti uma carência enorme em Pernambuco, e principalmente em Recife, de uma noite. Eu era um cara que andava, eu estava no Brasil todo, então eu via as boates, eu via a oportunidade de bares maravilhosos, e eu disse: Marcos, Recife está precisando de uma noite. Eu estou fazendo roupas absurdas aqui no lançamento, que as clientes viraram: vou vestir aonde? Aí... uma dessas clientes, na época, eu me lembro, inclusive, aí foi quando surgiu a ideia de fazer a primeira boate, que foi a Dr. Freud, que ela entrou com um produto extremamente inovador no mercado, isso foi em 95, mais ou menos, e era uma casa que foi toda construída, para você ter ideia, informatizada. Ela tinha uma ilha de transmissão, de edição, que você podia falar com o mundo todo de uma forma gratuita. As pessoas sentavam, isso em 95, a gente já tinha essa transmissão da internet. Era o que estava... Então, os cartões magnéticos, ninguém sabia o que era isso, a gente utilizava, aprendemos, sofremos muito a aprender em 95. Tinha uma porta detector de metais, então você passava lá, se você tivesse com alguma arma, que tinha muito, né? Eu fiquei impressionado a quantidade de facas que tirava de clientes que estavam... Então a gente teve toda essa preocupação, em termos também de um melhor som. Na época eu viajei bastante para Nova York, trazendo o melhor possível de vídeos, que não tinha nada disso aqui nessa coisa toda. E foi uma casa que ela também foi sucesso de quarta a domingo. Acho que foi a primeira vez que eu vi Recife com filas de um quarteirão assim, de quarta a domingo, as pessoas não querendo entrar, uma casa que dava uma capacidade de 600 pessoas e tinha mais, no mínimo, 600 lá fora.
E isso foi muito tempo, assim. Isso porque tu tem coração em tudo que tu faz, né? E aí tu faz desse jeito, né? Eu sou eu diria assim, Judá, eu sempre fui uma pessoa. Hoje eu estou um pouco mais amadurecido, mas eu era uma pessoa que eu tentava fazer o melhor possível, ser o mais perfeito possível no que eu fizesse. Então, um som maravilhoso, tinha que ter um cheiro maravilhoso, tinha que ter uma decoração. Então, eu sempre tive essa preocupação de o melhor para receber as pessoas, o melhor para dar para as pessoas, a nível de informações e também de conforto. E isso ia em qualquer ambiente que eu proporcionasse, desde uma loja a uma boate. A partir da Dr. Freud, que foi um sucesso enorme, eu tive um convite. Na época existia uma boate em Recife chamada Balacuda, que era na Torre, um lugar que as pessoas não frequentavam. Na época estava surgindo o Recife Antigo, um governador implantando a Rua Bom Jesus, com muitos empresários trazendo novos produtos, bares, essa coisa toda. E quando eu cheguei nesse espaço, lá na Torre, que era uma antiga fábrica de café, eu fiquei encantado. Porque o mais que eu queria era espaço para poder passar a energia que eu queria passar para as pessoas. E a Fan House me proporcionou isso. Primeiro, eu criei a logomarca foi criada por mim, que era uma pin-up em cima de um globo enorme, que um globo de mais de 10 metros, foi colocado na torre. Para fazer esse globo, na época, já foi uma dificuldade enorme, ainda mais girando. Então, essa casa, ela veio com uma força enorme. Então, ela entrou com vários ambientes. A Fan House, quem não teve a oportunidade de conhecer, realmente é uma pena. Porque era um espaço que eu dizia assim. Na época, eu levei Miguel Falabella e Gugu Liberato lá para a Fan House. E eles estavam fazendo uma primeira boate deles em São Paulo, que era fábrica, e eles pegaram 5 ambientes da Fan House e trabalharam lá. Porque Miguel mesmo dizia, Beto, você é louco, isso aqui é um shopping de lazer, como é que dá? Porque eram 14 ambientes quando ela formou toda, cada espaço tinha uma preocupação a nível da decoração, a música, tudo mudava. Então eram vários ambientes que você modulava, que você ia passando de um ambiente para o outro. Então, numa noite era impossível você conseguir. A Fan House cresceu tanto na época que ela trouxe o concurso de Faustão, que era na época escolher a Loura do Tchan, e foi escolhida dentro da Fan House, transmitida nacionalmente. Então, para você ter ideia, então, o que a gente conseguia. Então, era uma casa que, primeiro, ela trouxe a universidade das pessoas. Eu não tinha preconceito nenhum. Foi na época que eu lancei os modernos, eram homens e mulheres totalmente. Eu tinha as trans, tinha as pin-ups. Então, era um lugar que você conseguia reunir todos os gêneros possíveis da época. E isso era coisa de 95, gente. Isso é difícil para o pessoal entender agora, então, porque tá bem... E exatamente, nós trouxemos todos os shows internacionais, como Billy Paul, Supertramp, além de todos os artistas nacionais que passaram pela Fan House. Era uma casa tão forte que ela foi eleita pela Elle, na revista Elle, como uma das casas maiores do Brasil, saiu o tempo todo. Então, eu estou passando um pouco do que foi a Fan House, principalmente para as pessoas que não tiveram essa oportunidade de conhecer, né? Então, nós tivemos um espaço que foi digno, maravilhoso, e pena que acabou, né? Quanto tempo durou, assim? Eu acho que a casa durou até o tempo que eu saí. Durou em torno de mais ou menos uns 5, 6 anos, mas eu saí mais ou menos com 3 anos. Aí tentaram ainda alimentar a imagem e tal, mas ela mudou completamente. Porque, na verdade, existe uma alma. A alma está por trás. Ou você tem essa alma ou não tem, né? E em tudo que você faz na vida. Você pode ser hoje... Eu posso me propor a ser qualquer coisa que eu venha fazer, eu vou levar meu conceito junto. Então isso que é muito importante. E eu acho que foi o que foi a Fan House. E a Fan House eu trouxe desfiles, eu trouxe a própria Ivete Sangalo. Rapaz, tem um espaço. Quando eu inaugurei o sushi na Fan House, que era o primeiro andar em cima do African Bar, que era um lugar que recebia muitas pessoas para happy hour, a inauguração foi fantástica. Primeiro foram 100 convidados.
Nesses convidados, todos recebiam um kimono de seda, que era o convite para estar lá. Entre eles, Marília Gabriela, sei lá, Glória Maria, foi tanta gente, que legal. E foi muito louco, eu recebi as pessoas com uma modelo, na época uma das mais famosas aqui, com um tapa-sexo e toda de sushi no corpo. Então, realmente, tudo era muito impactante. Eu diria a você que eu adoro esse impacto. Eu acho que as pessoas só vêm conhecer o impacto futuramente. É a mesma coisa de você. Eu acho muito interessante meu trabalho hoje, assim, voltando para gatos de rua, que eu já faço esse trabalho há mais de, sei lá, não sei nem quantos anos, quase 20 anos, mas quando eu iniciei o trabalho de moda com a Gatos de Rua, foi muito impactante. Com a própria Gatos de Rua, o projeto de você transformar garrafas PETs e alumínios em arte, foi uma coisa muito inovadora até hoje e muito até para a cabeça dos arquitetos na época e para as pessoas é sair da cerâmica para um plástico, então vou dizer assim. Então hoje as pessoas compreendem muito a transformação, qual é a necessidade de você transformar o lixo no luxo, certo? Porque para mim a sustentabilidade vem nisso, é você transformar coisas que já foram construídas em novos produtos e não usar o mesmo, novas matérias-primas, estragando cada vez mais o meio ambiente. Então é uma forma de você estar inovando e é isso que a Gatos de Rua ou seja, o pouco que a gente transforma e transformar em arte. Então, uma vez eu recebi Alcione no meu espaço, eu gosto muito dela, eu tive até o prazer até hoje ainda de vesti-la com caftas e tal, da Gatos de Rua, e ela disse, Beto, realmente isso é você tornar o lixo em luz. Quando ela viu os lustres, quando ela viu todo o material construído a partir daquilo, ela disse, não acredito, mas é isso aí. Então essa transformação, que para mim, ela me cativa muito, é saber construir um conceito inédito, e esse inédito só ser entendido depois de algum tempo. Então, para mim... Ô Beto, nessa época da mudança, nesse recomeço, né, com a Gatos, com colorido, tu encerrou as lojas, como foi essa fasezinha do começo da Gatos? Começou já produzindo, era só pra... A Gatos era o seguinte, porque aí tem outra história, né, aí já vem... o momento que eu conheci isso já foi nos anos... Foi nos anos 2000. Que conhecemos a palavra licenciamento, que eu não sabia o que era isso. Estava surgindo, isso há, sei lá, mais de 26 anos atrás, e foi quando eu fui convidado por algumas empresas, como Walmart, entre outras, de, através dos fornecedores deles, na época da China mesmo, transformar os produtos que eles entregavam com a minha cara. Então eu fiz isso. Eu transformei em mochilas, transformei em camiseta, jeans, lancei uma nova coleção. Isso entrou em 140 lojas da Walmart. Quando eu entrei nesse processo, eu disse, gente, o que é que eu estou fazendo? Eu estou com tantas lojas, tantos funcionários, que eu tendo um cliente desse, eu estou absorvendo todo esse trabalho que hoje eu tenho com tanta gente e que não chega ao alcance que eu gostaria que chegasse. Então, para mim, foi muito interessante esse novo momento. Para você ver que a minha vida são muitos momentos. Então, graças a Deus, até hoje eu tenho essa oportunidade, sempre convidado para isso e aquilo. Isso. Exatamente. Pode falar. Não, aí estava falando nesse aspecto. Então, para mim, foi muito interessante. Foi quando eu saí praticamente do varejo, me sumiu. Entrei nesse aspecto e comecei a me sentir ocioso. Eu sou uma pessoa muito imperativa, eu sou muito dinâmico, eu gosto de fazer, de executar e sempre cuidei das vitrines, sempre cuidei do aspecto visual das lojas e cheguei num momento que eu estava produzindo muito a nível de licenciamento, mas estava com muito tempo, malhando, não sei o que, cuidando. Foi quando eu recebi um convite de Ana Vasconcelos, infelizmente não está mais conosco, e ela era presidente de uma ONG que até hoje existe, né, Casa de Passagem, em Recife, e nós morávamos no mesmo prédio, e ela disse, Beto, eu queria tanto que você conhecesse esse meu trabalho, é um trabalho tão lindo. Aí eu fui conhecer, chegando lá, eu vi que eles trabalhavam com grupos, ou seja, eram adolescentes tirados da rua,
Eles tinham meio período para estudar e meio período para aprender um ofício, e eles sempre convidavam algum artista para ensinar alguma coisa. E eu absorvi um grupo de 17 adolescentes, não eram crianças, eram adolescentes, e que eu comecei a ensinar, e isso começou a armazenar muitos produtos, em 2, 3 meses. Aí foi quando eu tive a ideia e disse, pô, vamos sentir esse produto na venda. Aí eu fui até a Bom Jesus, onde tinha a feira da Bom Jesus, na ocasião era uma feira muito bem conceituada. Na época eu me lembro de Dona Tereza, que não sei se está até hoje, e eu disse, Dona Tereza, eu estou fazendo um trabalho e tal, Gatos de Rua, e eu queria apresentar ao público, eu estou fora do varejo, e é uma oportunidade de entrar de as pessoas verem um novo trabalho de uma forma simples, que é uma feira, mas eu gostaria. E aí ela concedeu um espaço em frente à sinagoga e disse, Beto, pode ser esse espaço? Pode. Então eu decorei toda, ela já entrou com a primeira placa, Gatos de Rua. Pessoal, o que é isso, Gatos de Rua? Aí comecei a explicar que era um grupo de adolescentes da Casa de Passagem, que fizemos um trabalho 3 meses. E a partir dessa minha experiência na feira, a Gatos de Rua começou a crescer. Ou seja, dali foi convidado para fazer várias feiras, participar de feiras de shopping. E aí foi quando surgiu a primeira loja na Domingos Ferreira. Eu peguei um antigo espaço que eu tinha da Maison e ali abri a primeira loja, Gatos de Rua, mostrando esse trabalho novo, que em termos de moda só tinha jeans, bordado, tudo trabalho, tudo manual. E atrás eu fiz uma oficina com minhas ex-costureiras e aí começou a surgir. Começou todo o trabalho. Isso foi, a gente está falando que ano, meu Deus, mais ou menos, quase 20 anos atrás, sei lá. E aí surgiu. Aí foi surgir na Gatos de Rua. Aí você me perguntou, como é que foi que entrou você na Globo? Primeira passagem foi moda. A gente já falou dos anos 90, com muitas novelas, muitos figurinos, revistas, eu estava em todas as revistas de moda. Eu era uma pessoa, dentro da mídia da época, eu estava todos os dias numa mídia, jornais, revistas, você abria, era impressionante isso. E eu abri a primeira loja não, o primeiro cliente aqui em Porto de Galinhas, não tinha nem loja Gatos de Rua ainda, e ela me comprou vários lagartos que eu tenho até hoje na loja, e aí ela fez uma parede de lagartos para vender, que era um sucesso. Nisso chegou Marluce, acho que é Teixeira, que era a diretora da Globo, se apaixonou, estava surgindo a novela Cobras e Lagartos, e ela comprou vários, uns 10, e foi feita a decoração da novela com esse espaço. E aí surgiu. Foi quando a Globo começou a conhecer esse meu lado como as produtoras como decoração, aí comecei a entrar em várias novelas. Por exemplo, Caminho das Índias foi uma novela que todo mundo assistiu, acredito até hoje. Eu entrei com mais de 400 peças. Ela entrou em todos os núcleos, do núcleo mais simples ao mais chique. Tanto que a última cena da Caminho das Índias é um elefantezinho, um incenso. E esse incenso foi nosso. Então que era um elefante. E muito interessante nessa época também, eu me lembro agora do Barroá, eu acho que o Barroá, que era que era o par, né, que na época da novela Caminho das Índias, eu fiz um colar para ele, uma mandala. Essa mandala viralizou no Brasil todo. Todo lugar, 25 marças tinha essa mandala, porque era dele que ele usava e a criação foi minha. Ô Beto, e essa vinda para aqui? Não, eu entrei em loja aqui nos anos 2000. A primeira loja nossa foi em 2000, foi a WBK, primeira loja. Depois é que surgiu a Beto Kel, né, que é a Gatos de Rua, né? A Gato de Rua. E assim, Porto é uma paixão que eu tenho desde a infância. Eu frequento Porto quando não tinha nem acesso, ainda era para você passar aqui em Pojuca, era em cima de uma ponte de madeira. Então eu tinha um sonho, isso eu estou falando de 40 anos atrás ou mais, e dizia, eu quero um dia poder morar em Porto de Galinhas e viver de arte. Era meu sonho esse. Eu não tinha nada aqui ainda. E aí fui plantando, a vida foi seguindo muitos passos, e hoje eu moro. Hoje a minha residência é Porto de Galinhas, eu adoro, eu moro aqui há muitos anos, mais de 20 anos,
E eu tenho aqui como é minha casa. É para sair daqui é que é difícil. Eu recebo muitos convites, como eu te falei, às vezes, para ir em Recife, e eu digo, não vou não. Saio da minha casa para ir, não. Mas não é por comodismo, e sim pelo... Eu sou uma pessoa que amo o que faço. Então, por exemplo, eu tenho meu ateliê aqui. Então, a minha casa, na verdade, depende do projeto que eu esteja, ela se envolve em todo um projeto, porque depende do tamanho das peças, ou como multiartistas, eu faço o acessório, a luminária, a roupa, agora só faço tudo. Então, e eu tenho esse prazer de poder, a cada período do ano, trabalhar dentro de um projeto. Então, para mim é muito interessante isso, né? Então, aqui dá essa dinâmica. Eu consigo transformar a minha casa em vários projetos. Falando de projetos e caminhando para o final, que daqui a pouco a gente vai fazer uma partezinha extra, um extra aqui, que é mostrar um pouco dos teus trabalhos na tua casa. Primeiro, eu gostaria muito de convidar as pessoas para virem conhecer o meu espaço em Porto de Galinhas, que já tem há 20 anos esse espaço, mas é um espaço que há 20 anos atrás eu já tive a preocupação de ser um conceito completamente diferente, ou seja, uma loja maravilhosa, como algumas pessoas conhecem, uma loja quase 200 metros embaixo, e simultaneamente, há 20 anos atrás, fiz um restaurante em cima, que era Espaço Gatos de Rua, com a minha decoração, criando já esse conceito de novas experiências, ou seja, eu sempre acreditei que um espaço de venda, como uma loja ou uma galeria, não se resume só no produto que está exposto para venda, e sim em experiências. Então esse conceito já vem comigo há mais de 20 anos, em tudo que eu coloco, desde uma casa noturna, como nós fizemos, já falamos, como também o que é hoje a Gatos de Rua. Quem conhecer a Gatos de Rua vai ver um somatório do que foi minha vida toda, ou seja, das minhas experiências, do meu aprendizado. Então, eu amo o que faço. Então, é fundamental. E em termos de perspectiva, você falou o que é que eu penso no futuro. Eu sempre estou antenado no futuro. Hoje nós temos uma parceria com Bora Bora, que surgiu há 4 meses. É ter uma loja dentro daquele espaço maravilhoso que é o restaurante Bora Bora em Carneiros. Então, é uma coisa bem inovadora que eu estou amando. Então, eu estou recebendo vários convites. Então, a coisa não para, não. Uma coisa muito interessante que eu faço é as nossas estampas, as minhas estampas, elas serem simultaneamente, eu faço um trabalho com outras empresas que podem surgir sacolas, ecobags. Então esse é um trabalho que eu faço também nacional, né? Então eu diria assim, eu não parei, não, ao contrário, o tempo todo eu estou inovando, sempre estou em projeto. Agora mesmo acabei de fazer também um restaurante no Bora Bora, ficou maravilhoso, Galeria Bora Bora, que está lindo, vocês têm que conhecer. Fizemos também fizemos um restaurante em Pipa, que é o Tamarim, está maravilhoso, que já tinha feito o Espaço Lampião há mais de 20 anos, que é sucesso até hoje. São espaços onde você vai ver todo esse lado lúdico da Gatos de Rua, as luminárias, as cores. Então é isso. Eu sou vida, então eu quero passar essa energia para as pessoas, eu quero entrar dentro das casas, não só no aspecto da roupa, como eu te falei, mas também trazendo essa alegria, esse amor para cada um. Eu vejo isso. Eu estou muito feliz, eu espero que ao fim, quando assistir, você também se sinta feliz pelo conteúdo que a gente produziu hoje, e quem está assistindo, com certeza, eu acho que eu me ponho no lugar de quem está assistindo, eu faço as perguntas imaginando o que as pessoas poderiam fazer, e as dúvidas que as pessoas poderiam ter. Cada mudança na tua vida para esse momento valeu a pena? Tu considera que sim? Tudo. Eu não mudava nada. Não mudaria nada? Nada. Que bom, que lindo, que lindo. Eu fiquei até emocionado. Eu acho que poucas pessoas teriam tanta coragem de estar numa zona de conforto e mudar por o que o coração chama, né, Beto? É o que mais me atrai, é essa mudança. Desculpa. Não se preocupe não. Foi. É isso, eu também. Muito bom. Para você que assistiu até o final, continua. A gente vai vai mostrar um pouquinho. Beto, faltou alguma coisa que eu não falei, que a gente deveria falar aqui? Quem não te segue ainda, te encontra facilmente no Instagram, né? Eu vou deixar aqui. Meu Instagram é Beto Kellner, né? A Gatos de Rua é Gatos de Rua BK, .bk.
Assim, desculpa, porque muito Não, é o coração falando. Não, eu quero agradecer. Não consigo Tá bom, tá bom. É isso. Para você que assistiu até agora, vale muito o seu like. Segue na descrição aqui nesse vídeo. Vai estar o Instagram da BK, do Beto Kelner, na verdade, da Gata de Rua, de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Ai, fiquei emocionado. O conteúdo apresentado neste podcast, bem como as opiniões e pontos de vista expressos pelos convidados, participantes e entrevistados, são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Eles não refletem necessariamente a opinião oficial, as crenças ou a posição do Tutti Frutti Havaiano, de seus apresentadores ou da equipe de produção. O Tutti Frutti Havaiano atua como uma plataforma de livre debate e compartilhamento de ideias, não se responsabilizando por quaisquer declarações de terceiros que possam ser interpretadas como imprecisas, ofensivas ou que não estejam em conformidade com a legislação vigente. Este conteúdo tem fins meramente informativos e de entretenimento, não constituindo aconselhamento profissional de qualquer natureza.